A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai criar uma subcomissão especial para sistematizar toda a legislação penal. O objetivo é propor uma nova organização e a uniformização das leis para torná-las mais efetivas, reduzindo a impunidade. Para debater o tema, convidamos o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo. Deputado Alessandro Molon, como é que o senhor vê esse trabalho de sistematização da legislação penal, que é que garante a punibilidade, né? As punições? Exatamente, Tarcísio. Eu considero da maior importância, por isso eu apresentei esse requerimento à CCJ para que essa subcomissão fosse criada, já que a cada reunião deliberativa da CCJ eu percebi que havia um projeto de lei ou mais agravando a pena de determinados crimes. E qual é o efeito disso? Aquela proporcionalidade que havia no Código Penal quando ele foi instituído, punindo crimes mais graves, com penas mais fortes, mais duras, e crimes menos graves, com penas menos rigorosas, acabou se perdendo ao longo desses 70 anos. Por quê? Porque na medida em que você vai alterando a punição deste ou daquele crime isoladamente, se perde a proporcionalidade e a razoabilidade do sistema. Em relação à gravidade dos delitos, dos crimes. Exatamente. Isso sem falar nas leis esparsas ou extravagantes que foram criando novos crimes, quer dizer, prevendo novos crimes, tipificando esses crimes e combinando penas para eles. Então, nós temos hoje um sistema que já não tem a proporcionalidade da punição que existia quando o Código Penal foi instituído. Então, exatamente para reencontrar esse equilíbrio e para combater os crimes piores, com penas mais duras, mais graves, protegendo dessa forma os bens que nós consideramos essenciais, por exemplo, o bem da vida, né, protegendo a vida, o direito à vida, punindo os crimes contra a vida. E o patrimônio público e pessoal, né? Também, né, quer dizer, mas encontrando essa escala adequada, é que foi criada essa subcomissão que foi aprovada já pela CCJ e que vai ser instalada em breve. A subcomissão que vai ter um papel importante nisso, né? Deputado delegado Protógenes, como é que o senhor, que tem uma longa vivência com a legislação penal, como é que o senhor vê esse empenho da Comissão de Constituição e Justiça, esse requerimento que o deputado Alessandro Molon apresentou, visando a sistematizar a legislação penal? Eu entendo que é um requerimento, né, que o deputado Molon apresentou, vem em boa hora, e reproduz o que a sociedade está exigindo, né, porque essa disparidade, esse desencontro entre o que a população está exigindo, né, ou seja, de ter uma justiça mais justa, uma justiça mais célere, uma justiça que venha a ser igual para todos e não desigual, ela é reproduzida, todas essas demandas da sociedade, da população, é reproduzida no Congresso Nacional. E essa reprodução, muitas das vezes, há um total desencontro, né, entre a total realidade, né? Ou seja, o bem jurídico tutelado maior é a liberdade, a vida, né? É o bem-estar social. Ou seja, será que nós vivemos hoje num país que nos permita a ter esse olhar, que nos permita a ter uma vida digna e justa? Eu acredito que não. Acredito que não. E o nosso Código Penal brasileiro, né, de 1941, já é um código que já merece, né, uma revisão geral nele. Haja vista que até os crimes contra a administração pública, que hoje é o vetor principal dos demais crimes menores, né, dos demais crimes comuns, porque sob o manto da impunidade, né, os crimes praticados contra a administração pública são os que mais recebem a proteção do Poder Judiciário, né? Então recebe por quê? Porque há toda uma legislação atrasada, uma legislação que não representa aquele efeito pedagógico, porque o punir não é o essencial para o Estado. O punir não é o essencial. O que é essencial para o Estado o exemplo, né? É o respeito ao direito do outro e o respeito à posição do próprio Estado, do dinheiro público, da coisa pública. Então, esse é o que é a essência do direito penal. Isso, esse estudo, né, que o deputado Molon ora apresenta,
é muito importante, porque no Congresso Nacional aqui, eu logo que cheguei atendendo a uma demanda da população muito grande em relação à corrupção, que é um crime que praticamente é o pai e a mãe de todos os outros crimes, porque não existe narcotráfico sem a corrupção, não existe o menor abandonado sem a corrupção, não existe a prostituição sem a corrupção, e não existe o desvio de dinheiro público sem essa corrupção maior dentro da estrutura do Estado. Então, o crime de corrupção é tratado no Código Penal de uma forma simplista, de uma forma menor do que o próprio homicídio, que tira a vida de uma pessoa. Mas será que aquele prefeito, aquele administrador público que desvia dinheiro de merenda escolar, que deixa uma criança faminta, que desvia dinheiro da rede pública de saúde, de pessoas que estão ali no estágio terminal precisando de um remédio, e ele venha a desviar esse dinheiro, será que ele não é igual àquele que tira a vida de uma pessoa? Às vezes tem até uma responsabilidade maior quando atinge a vida ou o prejuízo de vidas de várias pessoas, né? Equiparando ao genocídio. Então, eu apresentei o projeto de lei 21, que equipara os crimes de corrupção aos crimes contra a vida, elevando a pena, como o deputado Molon mesmo se referiu aqui. Alguns crimes têm que ter uma pena mais rigorosa, né? Para impor temor e reverência. Então, 12 a 30 anos para aquele que corromper. O programa Brasil em Debate ouve os deputados Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, sobre a necessidade da sistematização de uma legislação penal. Deputado Alessandro Molon, esse programa é transmitido também pela Rádio Câmara. Como é que o senhor vê o esforço da Casa para atualizar o Código Penal a que se referiu o deputado delegado Protógenes? Porque o Código Penal realmente data do início da década de 40. Hoje nós vivemos numa sociedade muito mais complexa do que aquele país da década de 40. Será que não haveria necessidade de uma nova sistematização do Código Penal, o que levaria toda uma legislatura, né? Exatamente a Até isso... porque a tramitação é especial de códigos, né? É exatamente a isso que se propõe essa subcomissão, apresentar uma nova proposta, em princípio, para a parte especial do Código Penal, que é a parte onde estão previstos os crimes e suas penas, né? Tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, ali aparecem as atenuantes, as agravantes, enfim, uma série de conceitos importantes para o direito penal brasileiro, e na parte especial estão previstos os crimes e as penas. Então, essa nossa subcomissão, ela vai ter o trabalho, o desafio de apresentar uma nova proposta para a parte especial do Código Penal. Pode ser que no desenrolar dos trabalhos se verifique a necessidade de se modificar também a parte geral. E aí a subcomissão talvez tenha que pedir mais prazo para a CCJ. Agora, eu percebi que isso foi muito bem recebido aqui na casa e fora da casa também. Eu já tive a oportunidade de procurar a Associação dos Magistrados do Brasil, que quer participar desse debate, quer contribuir com as suas sugestões, a Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público, a CONAMP, da mesma maneira, a Associação Nacional dos Defensores Públicos. A Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, nós ainda não contactamos, mas vamos contactar, eu tenho certeza de que vai receber muito bem. Enfim, os operadores do direito estão confirmando essa necessidade de uma nova sistemática do direito penal brasileiro. E é preciso fazer uma nova graduação das penas, né? Exatamente. Para evitar confusão, né? E os operadores do direito estão sentindo isso lá na ponta. Nós recebemos relatos de juízes que se sentem em conflito, às vezes, por acabar atribuindo uma pena mais grave para um crime que ele percebe ser menos grave do que aquele que ele acabou de julgar e para o qual ele teve que dar uma pena mais branda. Então, os juízes, por exemplo, na hora de aplicar as penas, estão percebendo essa dificuldade. E ficam perplexos, né? E limitados porque eles têm que aplicar a lei, e quem faz a lei é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem agora esse desafio de, recebendo a contribuição, a participação, as ideias e sugestões dos operadores do direito nos seus mais diversos, nas suas mais diversas trincheiras, magistrados, Ministério Público, Defensoria, advogados, contribuir para atualizar essa legislação, como disse bem o deputado Protógenes, sabendo atribuir a devida escala àquela que a sociedade espera, porque no fundo o direito penal é isso, é punir com rigor aqueles crimes que afetam os bens que a sociedade considera
os mais importantes e que, portanto, devem ser mais protegidos.